Olá, estou novamente aqui para falar mais um pouquinho do nosso celular no Anjo da Guarda. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Simone, eu sou da Saúde das Crianças e estou fazendo os vídeos passo a passo para ensinar a configuração do celular infantil Anjo da Guarda. No nosso último vídeo, acho que o vídeo de número 4, se eu não me engano, eu estava falando em como fazer as ligações, tanto no modo de criança quanto no modo dos pais. Depois que eu fiz esse vídeo, eu percebi uma coisa interessante. Eu disse para vocês que as crianças, no celularzinho, no modo de criança, ele ia conseguir tão somente ligar para as 4 pessoas que estivessem aqui selecionadas nesses botõezinhos aqui, que são as teclas dedicadas que os pais programam para a criança ligar. Pai, mãe, vovó, por exemplo. Só que depois que eu fiz mais algumas configurações, eu tive uma grata surpresa. Por quê? Eu tinha dito no outro vídeo que somente no modo de pais é que a criança ia conseguir fazer as ligações para os outros 50 números que estivessem na agenda. Só que eu percebi que não, tem uma diferença nisso tudo. Traduzindo o manual para o português, depois eu percebi isso. No modo de criança, além da criança poder ligar para um desses 4 números, a criança também pode, da mesma forma que no modo dos pais, entrar na agenda e escolher, né, selecionar o número de algum dos outros coleguinhas dela, né, para poder fazer essa ligação. A única opção que não existe no celularzinho, na agenda, no modo de criança, é a opção de adicionar um novo contato. Essa função de adicionar um novo contato existe somente no modo de pais, tá? No modo dos pais. Como os pais vão fazer toda a configuração do celularzinho e depois eles vão voltar o celular para o modo de criança, então o pai e a mãe não precisam ficar preocupado com os números que a criança vai fazer essas ligações. Por quê? Porque a criança não vai ter acesso ao a opção de adicionar um novo contato. Ela vai ter aquelas 50 pessoas selecionadas pelos pais na agenda, fora os 4 números que já estão ligados diretamente a cada um dos 4 botões, né? E ela vai poder entrar na agendinha também, pressionando somente a teclinha lateral, né? Já entrou em modo de espera. Aperta novamente, vai entrar na primeira opção, Phone Book, que é a agenda do celular. Clicou em cima do phone book com a teclinha verde, aí aqui já aparece todos os outros 50 números, tá? Que tem na agendinha da criança, fora os 4 números pré-selecionados pelos pais, que são os números principais. Em situação de emergência, se a criança estiver passando por não digamos assim, uma situação de risco, né? Mas qualquer situação que a criança esteja passando ou queira simplesmente falar com o pai, com a mãe, ou com a avó, com o vô, as pessoas que estão mais diretamente ligadas a ela, ela só vai apertar esses botõezinhos aqui, fica mais fácil do que procurar na agenda. Caso ela queira falar, tá dentro de casa, tá com saudade de um amiguinho, de uma amiguinha, ou quer falar com outro tio, com uma outra tia que não esteja aqui nesses outros 4 números, só entrar. Sempre pressionando a tecla lateral, entra na Phone Book, botãozinho verde, seleciona a pessoa que a criança quer ligar, botãozinho verde novamente. Aqui já aparece a opção de visualizar o telefone, de chamar esse número de telefone, somente essas duas, tá? No modo de criança, a criança não pode nem editar o número e nem excluir o número. Tá? Essa função de edição de número e exclusão de número é somente no modo dos pais. Somente os pais vão poder fazer. Então, a criança só pode olhar o número que está agendado na agendinha do celular ou então fazer a ligação diretamente. Ela vem aqui na segunda opção de chamar e pressiona o botãozinho verde. Então, o celular já vai fazer a ligação para o número dessa pessoa que a criança escolher. Eu não havia falado também no outro vídeo, mas eu vou aproveitar para falar agora, já que eu estou fazendo uma resenha, acho que resenha, não sei. Mas como eu estou fazendo mais algumas observações sobre o último vídeo que eu fiz, então já vou aproveitar para falar disso também.
Esse botãozinho aqui do meio é um botãozinho muito importante nesse celularzinho. Por quê? Esse botãozinho do meio é o botão de emergência ou botão de pânico. O que acontece com esse botãozinho? A criança está em uma situação assim meio constrangedora ou numa situação de risco, vamos dizer assim, né? E ela precisa ligar para um dos 4 números, mas na hora do pânico não sabe qual dos 4 números vai atender. Então a criança simplesmente pressiona o botãozinho do meio. O celular vai ligar para os 4 números de uma só vez. Ele vai ligar, vai disparar essa ligação para os 4 números de uma só vez. O primeiro número que atender, a criança vai conseguir falar. Por exemplo, aqui para mim, ela está mostrando que ela ligou para o meu número, para o número do pai. Ninguém atendeu, né? Mas ele está ligando para os 4 números. Como ninguém ligou ainda, ninguém atendeu ainda, o que ele está fazendo? Ele está enviando, é porque na minha resolução da minha máquina não vai conseguir mostrar, mas ele está enviando um SOS, né, uma mensagem de SOS de socorro para cada um dos outros números que não atender. Por exemplo, ele ligou para os 4 números. Se eu atender, né? Se eu atender a ligação da minha filha, então o celular para de fazer as outras ligações e manda somente uma mensagem de SOS para os outros 3 números que não atenderam, tá? Não sei se deu para entender, mas eu vou recapitular novamente para vocês entenderem melhor, tá? O celularzinho, a criança está numa situação de risco, está precisando falar com um dos 4 números, não sabe para quem vai ligar, está desesperado, está com medo, né? Ou não sabe quem vai atender primeiro. É só pressionar o botãozinho vermelho do centro. Pressiona e espera. O celular vai começar a fazer a ligação para os 4 primeiros números. Um não atendeu, né? Ligou, primeiro chamou o meu número, não atendi. Então ele vai para o próximo número. E aqui ele já está mandando uma mensagem de SOS para o meu celular, porque eu não atendi. O celular discou para o número do pai dela. O pai dela também não atendeu. Então ele enviou uma mensagem de SOS para o número do pai dele ou dela e está agora fazendo a ligação para o terceiro número que está na agendinha. A avó também não atendeu e agora vai mandar também uma mensagem de SOS para o número da avó. E depois que ninguém atendeu, se, por exemplo, o 4º número atender, então a criança vai poder falar com essa pessoa que atendeu normalmente, né? Vai explicar a situação, vai estar tudo bem. Só que os outros, por precaução, também já estão recebendo a mensagem de SOS da criança, tá? Essa função é muito interessante, é muito importante, porque é como se fosse mesmo um pedido de socorro, né? Dependendo do que a criança precisar falar com a pessoa, ela já pode simplesmente apertar esse botãozinho aqui e agilizar todo o processo, tá? Nesse vídeo, eu quis explicar um pouquinho sobre o botão de pânico, né? Para poder estar informando vocês que tem esse recurso também, tá? No caso, mais pra frente, eu vou estar fazendo outro videozinho mais dinâmico, de uma forma assim que a criança possa entender, fazer uma historinha, sei lá, alguma coisa, uma dramatização com os meus filhos, para a criança poder entender facilmente como é que ela vai fazer para usar cada um desses recursos, tá? Espero que vocês tenham gostado desse nosso quinto vídeo. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre o histórico de chamadas, que era para eu falar nesse vídeo, mas eu aproveitei para falar sobre o botãozinho de pânico, que eu achei um pouco mais interessante fazer primeiro do que fazer o vídeo sobre o histórico de chamadas, tá bem? Até o nosso próximo vídeo. Espero que vocês estejam entendendo direitinho e que vocês possam programar o celularzinho Anjo da Guarda para tirar o melhor proveito de cada uma das funções dele, tá bem? Muito obrigada por assistir e até o próximo.